E aí, pessoal, boa tarde, tudo bom? Nós somos aqui do projeto de extensão Rota d'Água Sustentável, Filtro do Futuro, e vamos fazer uma breve introdução aqui sobre os conceitos de ETA, né, e ET, Estação de Tratamento de Água, e Estação de Tratamento de Esgoto. Essa apresentação é uma bem introdução para contextualizar sobre o assunto, e ao longo do projeto nós vamos detalhando mais em cada ponto, em cada situação, trazendo alguns casos específicos. Ah, o engraçado é que agora eu não estou vendo vocês e mudou o slide aí? Mudou sim. Beleza. Então, eu começo a trazer assim, por que a gente precisa tratar a água? Então, eu peguei essa foto aqui, ó, a cachoeira muito bonita, água limpinha, mesmo com corredeira, você vê areia no fundo, mata intocada do lado. Por que vocês acham que a gente precisa tratar a água? Pra devolver ela do mesmo jeito que a gente pegou, né, velho, na natureza. Não, agora nós já falamos assim, tratamento de água para consumo, tratamento de água para a gente consumir. Ah, tá. Eu acho que por mais que a gente pegue ela limpinha, com certeza ela vai ter alguma coisa imprópria para o consumo humano, né? E além de adição de flúor, algumas coisas assim que a gente também precisa. É, exatamente isso. Eu separei alguns motivos aqui, ó. Botei, tem micro-organismos que causam doença. Talvez vocês não lembrem, porque não é uma coisa mais recente, mas, por exemplo, o Brasil, na década de 70, tinha muita crise de cólera na estação de tratamento de água devido a baixo índice de tratamento de água. A maioria das pessoas pegava água de fontes da rua, misturadas com esgoto, cólera, e cólera era sério. Outro problema, produtos químicos. Hoje nós temos produtos químicos presentes na estação em sistemas de mananciais de água, em rios e cachoeiras que vêm de mundo agrícola, de indústrias que vêm. Então, a gente precisa remover esses contaminantes. A maioria desses contaminantes são bem difíceis de remover. Os tratamentos convencionais não são tão eficientes. Sujeira física mesmo, terra e areia, ninguém quer beber água barrenta. É muito engraçado, a gente consegue beber uma água contaminada sem saber, mas a gente não consegue beber água limpa com terra. A água pode estar com todos os parâmetros certinhos, mas se você beber uma água barrenta, por que seja areia, simplesmente areia sujando a água, você tem uma aversão natural, porque tecnicamente na natureza, essas partículas de sujeira, elas grudam bactérias, grudam contaminantes, então a gente tem uma defesa natural do organismo que é evitar essa água barrenta. Nesse copo do meio aqui, opa, a gente, eu trago se chama geosmina. Vocês conhecem o que é geosmina? Não Não, conheço. ouviram falar? Geosmina é uma substância produzida por bactérias, que é a substância que dá o cheiro de terra molhada. Quando chove, quando dá aquele cheiro de terra molhada, é geosmina que sobe, que está na terra, que sobe com a água. E ela tem um cheiro muito característico, que é um cheiro aversivo. No Rio de Janeiro, uns 2 anos atrás, teve um caso de geosmina na rede de abastecimento de água que foi um caos, porque não é tóxico, mas a população não queria beber aquela água por causa do cheiro, do gosto de terra. Então, eles gastaram milhões para tentar resolver esse problema. E metais pesados, né? Eu deixei aqui, são contaminações mais de água subterrânea, o arsênio aí bastante comum aqui em Ouro Preto. Então, a gente precisa remover esses compostos tóxicos para que a gente consiga consumir essa água sem problema. Aqui, eu trouxe esse desenho aqui para exemplificar o tratamento de água, que ele é muito simples, é praticamente uniforme. Como geralmente para tratamento de água, para abastecimento urbano, você já pega de uma fonte relativamente limpa, o tratamento é muito mais simplificado. A gente tem aqui a fonte de abastecimento, aqui está um lago ou um rio, que é água superficial, o bombeamento para a estação de tratamento de água,
e o princípio de tratamento. O primeiro passo é a adição de produtos químicos, por exemplo, você corrige o pH para você usar o coagulador, o floculante, para processo de floculação e coagulação. Esse é o procedimento padrão mais básico e um dos mais funcionais que vai resolver 99% do problema. Ele remove alga, remove bactérias, não remove tudo, mas remove, vamos dizer, 99%. Remove ferro, remove metais pesados. Então, esse de floculação e decantação, nesse tanque de sedimentação aqui, é um processo fundamental. Acho que toda planta de estação de tratamento de água usa desse processo. Aqui em Ouro Preto, é esse processo também. Totalmente simples. Depois dessa coagulação, eu vou mostrar a foto aqui para frente. Chegou alguém aqui, eu acho que eu tenho que aprovar. Não, sou eu queria... É porque eu não vejo. Pode abrir o microfone e falar. Eu tô vendo esse negócio aqui. Você já tratou piscina? Porque é literalmente igualzinho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Mesmo produto, mesmo. Assim, corrige o pH, depois bota o floculante, depois decanta filtra e depois coloca o cloro. Acabou. Exatamente. É a mesma Isso coisa. mesmo. Inclusive, os materiais são mesmos. Por exemplo, não sei na piscina de vocês, geralmente é sulfato de alumínio. Não, eu nunca parei para ler o rótulo Para ler, né? não. É sulfato de alumínio também. Vou até olhar. É o mesmo produto. É o mesmo produto. Tem umas que era mais complexo. Não. É básico. Tanto que você consegue nesse processo em áreas rurais e áreas pobres, com baixo recurso financeiro para fazer, você consegue fazer um ótimo tratamento de água. O problema se envolve a distribuição e acondicionamento da água, né? Um problema que a gente vai falar no futuro. Por exemplo, eu já tive pombo morto na minha caixa d'água. Credo. A chuva arrancou a tampa ficava para fora assim, deixou uma abertura. E o pombo entrou lá e morreu. Nossa, tá maluco. É foda. É foda, mano. É foda, assim. Vai fazer. Não dá pra... É difícil, né? Porque assim, choveu muito, deu uma ventania muito forte, aí a tampa arredou um pouco. E quando foi ver, já tinha um pombo morto lá. Acontece muito, gente. Muito. Então, o tratamento de água tem que ficar sempre lavando, né, velho? Tem que ficar sempre lavando de uma coisa que depois que aconteceu lá em casa, conferir caixa d'água sempre. Virou rotina, né? É até medo de olhar a República aí. Nossa, mano, nem fala. Quando eu morava em República não fala, não. Lavar a caixa d'água era... Tá doido. Nossa. E é isso. Separou, o clorador é importante, a questão de cloração de água, ela tem uma característica que você usa uma quantidade de cloro para matar as bactérias do reservatório, e você vai ter um cloro residual que é para ele ir com a água até chegar na sua casa. O cloro ele reage com um monte de coisa, ele reage com matéria orgânica, com as bactérias, com ludo. E para tentar manter esse padrão de qualidade até chegar em casa, vai com um pouquinho de cloro. Tanto que às vezes a gente até sente mesmo um pouquinho de cloro na água. Aí a gente usa filtro de carvão ativado para remover esse cloro, porque não faz bem para o organismo. Muita gente que não Isso que eu ia perguntar, que adiciona produtos químicos. Aí esses produtos depois filtra eles, o cloro, no caso? Não, o cloro vai depois, não. Desse produto químico aí, por exemplo, o mais comum, você aumenta o pH para facilitar a floculação, joga cal. Sim. E joga o floculador. Esse floculador vai ser sulfato de alumínio, cloreto de ferro, depende do processo, da qualidade de água que você quer remover. Por exemplo, se você tiver arsênio na água, que é um caso aqui de uma estação de Ouro Preto, você usa o ferro, porque o ferro mistura com arsênio e você remove ele precipita. Eles reagem e precipitam. Então é melhor usar o ferro do que o alumínio nesse caso. Mas o ferro vai para o tanque de sedimentação. Sem sedimentação, fica todo aquele lodo lá, aquela lama, e você remove aquela lama e o filtro de areia ele termina de remover
as partículas. Então, quando ela sai, ela já não tem praticamente desses compostos adicionados nenhum. Assim, vai ter um cálcio, vai ter um sulfato, mas tudo dentro da norma. Eu esqueci de botar aqui no slide, mas a gente tem uma norma de padrão de água, então todo desenvolvimento de água, né, tem que seguir aqueles limites de tudo. Sim. Então, na conta de ouro de água nossa aqui na Saniouro, se vocês olharem, vem um resumo das medições, é por lei, mas a empresa, né, ela tem que ser transparente, informar as pessoas, né? Parece que tem um sistema na internet onde você vê o resultado de todas as análises. Tem tudo. Porque isso é sério, porque tem uma contaminação no abastecimento de água, mata a cidade inteira. Sim. Então, não dá para brincar. Né? Não dá, não, tem que ser muito sério. E em algumas regiões, como vocês falaram, aqui no final ainda tem a adição de flúor, né, para reduzir a incidência de problemas dentários, né, porque a insuficiência de flúor no organismo causa problemas bucais. Mas isso não é lei no Brasil inteiro, não? É brasileiro, né? É lei, mas dependendo do aporte financeiro do município, você não é obrigatório, você tem algumas margens. Teve um caso em São Paulo, 2013, se eu não me engano. O operador, ele errou a quantidade de flúor na água, ele botou muito mais flúor. Ele causou problemas bucais na população inteira, onde aquele sistema de abastecimento de água abasteceu. Então, todo mundo perdeu os dentes, em menor ou maior grau. Que isso? Eles não conseguem fazer um teste de qualidade quando ela está saindo, não? Consegue, era para fazer. Mas, por exemplo, às vezes você faz e não percebe, né? Era para fazer, assim. Eu não trabalhando com água sempre tudo, eu não consigo for um negócio desse se eu não tiver um sistema de medição de ponta a ponta, né? Se eu não ter certeza que a água está saindo, tá certinho. Mas flúor, eu não sei o método de flúor, inclusive é uma coisa legal de eu pesquisar depois para trazer, porque eu não sei se eu consegue medir ele bem com colorimetria, né? Colorimetria, para quem não conhece, é o método que você mede a absorvância de cor. Você põe um produto lá e ele vai reagir, por exemplo, com flúor. Aí a água vai ficar azul. Aí quanto mais azul a água ficar, mais flúor tem na água. Então, com o aparelhozinho que mede a luz, ele mede a quantidade de luz que absorveu. Você passa a luz dentro do frasquinho com esse material colorido, o tanto que absorve, e você mede do outro lado o tanto que absorveu, né? O tanto que ficou de luz que ficou retida na solução. Aí você põe um espectro de luz certinho ali daquela cor daquele produto, e você vê pela diferença, você sabe o quanto, você estima uma concentração ali. Se for isso, é uma coisa bem comum de fazer, bem simples, mas se for de um método mais avançado, mais caro, é muito difícil de fazer. Por exemplo, o arsênio que a gente mede aqui, ele é tão pouca quantidade e tão difícil de medir que a gente usa um método mais caro para fazer, então mais demorado, então não é algo tão simples de fazer. Às vezes pode dar, às vezes não dá. Do flúor realmente não conheço. Mas o processo de tratamento é basicamente isso aí. Muito difícil ter uma coisa diferente. Por exemplo, algumas cidades usam, ao invés de cloro, usam ozônio. O ozônio ele não tem substâncias residuais, igual o cloro tem. Ele não deixa cheiro, nem gosto, nem nada. Não, porque quando ele quebra, ele vira oxigênio. Ele é uma molécula de O3, uma molécula de oxigênio, quando ele quebra, vira uma de O2 e uma de oxigênio reativo. Então, o resíduo dele é oxigênio. Então, não dá problema de cloro. O cloro, ele tem um problema muito grande quando junto com algumas moléculas, acho que de amina, que é muito tóxico para o organismo. Então, tem uma linha de estudos hoje muito forte dos produtos residuais do tratamento de água, que podem ser tóxicos, dependendo da condição, de onde ele for. Aqui eu separei os efluentes, né? Só para fazer de coagulação, floculação, caso vocês não entendam o processo, você tem um efluente sujo, com partículas muito finas. Você joga o produto, pode ser um polímero orgânico, sulfato de alumínio, cloreto de ferro, que ele vai agregar essas partículas, elas vão formar esses flocos grandes e vai decantar por peso, né? Aí elas vão ter
uma densidade maior que a água e vão decantar. É um processo muito simples e eficaz. Uma coisa que a gente precisa falar aqui agora são os mananciais de água, né? Que são as fontes de onde a gente vai retirar essa água. Aqui eu botei um rio, né, que é o mais comum, né, que são os mananciais de água superficial, os rios e lagos, lagoas, que é o que a gente, acho que é o que aqui em Ouro Preto também são todas superficiais. Temos a água da chuva, que é um manancial intermitente, né? Você não tem sempre disponível, tem quando chove, quando não chove você não tem mais, que é o que abastece o manancial superficial e o subterrâneo. Para vocês terem uma ideia, 3% de toda a água disponível é superficial. 90% de água doce, 97% é subterrâneo. A maioria da água que é consumido no mundo hoje é subterrâneo, porque os mananciais não são suficientes. Eu estava lendo uma reportagem esses dias, parece que na Holanda todos os reservatórios superficiais estão esgotados. Não é que assim, o rio ficou seco, é que depois do limite de que você pode tirar, você não pode tirar mais nada para manter o ecossistema. Então você não pode ter ninguém mais tirando nenhuma quantidade a mais do rio. Então eles estão usando a água subterrânea. A água subterrânea tem uma série de problemas com metais pesados. Então, dureza de água. A gente tem um aluno aqui no doutorado que ele está na França, né, fazendo intercâmbio. Lá ele tem que comprar uma jarra de água para fazer desmineralização de água da torneira, de tão dura que ela é. Você sente água salgada, ele falou. Isso aonde? Na França, Paris. Nossa, tá doido. E a dureza de água na engenharia mecânica é o que dá problema de entupimento de tubulação, encrustamento. O Então, povo fala lá mesmo que o povo tem que comprar água, ninguém toma água da torneira e filtra, senão. na Pelo menos França, o povo que vai de fora, né? Porque o povo lá já É. acostumou. muitas regiões é assim mesmo. Aí, igual a gente tem na Holanda já é mais tranquila. Acho que a Holanda faz o maior controle assim, de padrão de tratamento de água que eu já vi a Holanda. Aqui, eu trouxe esse gráfico aqui de uso de água subterrânea, né, que é aquela velha questão de para onde que é consumida a água. Abastecimento doméstico, 30% já da água subterrânea é abastecimento doméstico, que é a maior parte, né? A gente usa para abastecimento da cidade. Aqui, abastecimento industrial, 10% só. Abastecimento geral, né? Mistura de um monte de coisa, 14%. Público urbano, 18%. Agricultura e pecuária, 24%. Chega a usar menos do que abastecimento doméstico de água subterrânea. E 4% de consumo diverso. Quando a gente olha aqui no mapa do uso da água geral, a irrigação e agropecuária, né, abastecimento praticamente agropecuária, pegam a maioria do uso da água. Curioso, né? Os dados são um pouco diferentes. Eu tenho um sério receio com essas aproximações, essas extrapolações, né? Porque você tem um dado oficial aqui que fala que boa parte da água é usada para abastecimento público, 30, 18 e 48% de água subterrânea, que é a maior quantidade, é abastecimento doméstico e público urbano. Aqui já chega a 8,7%. Então, eu tenho um certo receio com esses tipos de análise que englobam um monte de coisa, porque os dados são divergentes, né? Mas de água superficial, a irrigação consome muito, onde tem, abastecimento animal consome muito. Se você for olhar numa cidade que tem uma baixa produção industrial e agropecuária, o abastecimento urbano consome mais água da região. Então, eu trouxe aqui só para mostrar, por exemplo, mineração 0,8% do consumo total. Aí, aqui na região, provavelmente, mineração é mais por causa da maior intensidade de mineração da região. Então, varia de caso a caso. Mas eu trouxe que é para dar essa questão da diferença de dados, que é legal de ficar vendo.
E agora vamos falar de esgoto, né? Por que a gente precisa tratar esgoto? O que vocês acham? Aí é o que o Marco Túlio falou, é voltar essa água para a natureza, né? Assim, e também reutilização dela, poder voltar ela com tratada, para não, como é que fala? É não ficar tóxica, né? É mais ou menos isso mesmo, porque dependendo da intensidade do esgoto, da quantidade, né? Você pode interferir negativamente no ambiente. Às vezes, depende se a quantidade é pequena, por exemplo, quem mora no interior, quem interior já teve fazenda, sítio, já teve um contato mais próximo, sabe que raramente você tem uma fossa ali. Normalmente o esgoto da casa é no rio, mas como a casa é pouca gente Não e o afeta tanto, né? não afeta tanto. Aí eu trago esse conceito aqui de autodepuração, né? Que é a capacidade natural no ambiente de lidar com esse esgoto. O principal parâmetro do esgoto que o pessoal usa é a demanda bioquímica de oxigênio, né? Que é o oxigênio necessário para degradar aquela matéria orgânica. A gente tem aqui essa zona não poluída, que vários peixes, crustáceos, plantas aquáticas. Quando você começa a jogar esgoto, você diminui o oxigênio da água, por quê? As bactérias e outros micro-organismos vão usar essa matéria orgânica, vão oxidar ela, vão usar oxigênio, vão fazer respiração e vão consumir esse oxigênio da água. Às vezes, a taxa de oxigenação da água não é suficiente para compensar esse consumo. Então, o oxigênio diminui. Muitas espécies de peixes não suportam taxa de oxigênio baixa. Então, as espécies vão diminuindo na medida que você tem um aumento dessa matéria orgânica. A gente tem essa zona séptica aqui que o pessoal fala com 2 miligramas por litro de oxigênio, 2 ppm. A média em temperatura ambiente é 8 miligramas por litro. Então você tem aqui que fala ausência de peixes, você tem fungos, vermes, bactérias anaeróbicas, porque você tem dificuldade até de bactérias aeróbicas de existirem. Quando essas bactérias consomem essa matéria orgânica, a própria taxa de oxigenação natural do curso d'água passa a ser capaz de aumentar essa quantidade e as espécies vão voltando e chega ao estado como se não tivesse afetado, né? Eu vi um pessoal mostrou na aula esses dias um estudo aqui de Mariana, da onde a água chega ali no rio, lá em Mariana, que é nessa zona de decomposição aqui, até onde essa zona não poluída de novo, são 39 quilômetros de rio para chegar nesse estado, para sair daqui até aqui, são 39 quilômetros de rio. Então já deve dar quase Ponte Nova, eu acho, se eu não estou falhando a memória assim de 40 quilômetros. É muito. É uma distância muito grande afetada. E é uma cidade relativamente pequena. É. Agora, se pega uma cidade, uma população de 1 milhão de pessoas, como é que faz? Pega Belo É o Horizonte, São Tietê. Paulo. É o São esses, Tietê. é o Tietê, mano. É o Tietê. São esses valões que a gente vê. E, às vezes, você, devido a essa alta concentração de bactérias, você não consegue ter essa zona de recuperação assim, tão rápida assim. Você acaba criando patógenos, acaba criando uma série de problemas. Então, para evitar esse problema, a gente criou sistemas de tratamento de esgoto que são exatamente esse processo aqui, só que concentrado e mais eficiente para jogar uma água já em uma qualidade próxima, não vai ser igual ao que estava antes, dificilmente é igual por questões financeiras. Então, eu trouxe aqui um modelinho de tradicional tratamento de esgoto. Provavelmente vai ser o que vai ser usado aqui em Ouro Preto, porque é o mais simples. Eu tenho o esgoto bruto, a rede coletora. Então, uma das coisas mais, o mais difícil do tratamento de esgoto eficiente é a rede coletora. E acho que talvez até uma parte mais cara também. Porque você coletar o esgoto de toda a região, bombear, é extremamente custoso. Extremamente problemático por questões geográficas, rompimento, entupimento. Daqui para cá é fácil.
Essa parte aqui é muito, muito difícil. Então, a gente tem como primeiro processo o gradeamento, que é simplesmente reter galho, sacola, boneca, de tudo chega no esgoto. Quando o esgoto é por tubulação, é até menos coisa, mas quando o esgoto chega por canal, né, por valão, vem muita coisa, muita coisa. Então, passa pelo sistema de gradeamento, vem um desarenador, né, que é para tirar a areia, que causa entupimento, problema na tubulação, e vem a calha partial. A calha partial é um sistema de medição de vazão, para ter controle da vazão. Vou falar um pouquinho mais para frente ali, mostrar um exemplo, que tal na engenharia mecânica a gente não é muito comum da gente ver, né? A gente vê muito tubo de ventura, a gente vê muito condução por dutos de tubulação, né? A gente geralmente não vê aberto. Depois que passou, que você entendeu a vazão do sistema, que é extremamente importante para todo o outro processo, porque é a vazão que vai dar a carga do sistema, a quantidade de nutrientes, então, a quantidade de produtos que você vai jogar. Passa pelo decantador primário, igual tratamento de água. Você vai separar a matéria sólida grossa ali. A matéria sólida vai decantar, vai para o lodo. Vem para o tanque aerado. Lembra que eu falei das bactérias consumindo oxigênio? É tanta matéria orgânica que você tem que oxigenar forçado o ambiente. Você passa pelo sistema de coagulação e floculação igual tratamento de água, você joga o coagulante lá, o mesmo coagulante da água e da piscina, um floculador que é para ele ter tempo de criar os flocos, outro decantador. Você parou a matéria pesada, lodo, vai para o digestor. Esse digestor, ele geralmente um digestor anaeróbio, para ele reduzir o volume desse lodo, reduzir a atividade biológica dele. Quando esse lodo está maturado, já está. Pô, me fugiu a palavra aqui agora. Ele é igual como se fosse esterco curtido. Você espera as bactérias não terem mais matéria orgânica, ela mineraliza toda aquela matéria orgânica e você consegue dar um descarte para ele. Por exemplo, você seca para diminuir o volume, diminuir o peso. Geralmente seca no sol, seca com calor. Por exemplo, você tem uma queimadura aqui que gera biometano, tem algumas estações de tratamento de esgoto que estão gerando energia a partir da digestão anaeróbica, né? Aí o próprio calor gera energia para a planta, gera calor para secagem, põe nas caçambas ou leva para o aterro e, seguindo algumas normativas, né, você consegue usar para agricultura, você consegue usar como fertilizante. Esse lodo, ele chega no momento que a carga biológica dele é tão pequena que não é mais nociva, porque já não tem mais alimento ali para as bactérias, então elas acabam assim, elas reduzem, então acaba com um tratamento adequado, você consegue usar ela para fertilizar, para adubo de terra, ou o mais comum, joga no aterro sanitário igual o resto do lixo. Voltando aqui para cima, a água que sai do decantador secundário passa no desinfetante, porque tem bactérias que podem ser nocivas ao meio ambiente. Uma câmara do contato só para ter tempo desse desinfetante reagir e o esgoto vai para o corpo hídrico receptor. Geralmente, a gente tem normativas que estabelecem o parâmetro mínimo que você tem que você pode jogar desse esgoto tratado em função do corpo hídrico receptor. Você nunca pode diminuir a classificação do corpo hídrico jogando o seu efluente nele, seu esgoto tratado. A CONAMA, né, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ela cria os padrões de água, ela tem definido os padrões de água com os parâmetros físico-químicos, né, demanda de oxigênio, temperatura, presença de metais, tudo isso bem definido que define as categorias. Então você não pode jogar uma rede de esgoto que vai alterar, que vai reduzir essa classificação desse corpo hídrico. Então o tratamento tem que ser suficiente para atender essa normativa. Então tem toda uma questão de dimensionamento, né, quantidade de esgoto para o tamanho do corpo hídrico. E é basicamente isso. Agora eu vou mostrar um pouquinho de cada parte, né, para
quem não viu tem uma ideia. O gradeamento, nada mais que uma grade para separar o papel, o plástico. Algumas são mecânicas, né? A máquina vai tirando aí regularmente, a maioria é manual. Vem um funcionário com a pá ali, arranca tudo com rastela e joga no balde, igual tá aqui, ó. É exatamente isso, na mão. O desarenador. O desarenador também é um tanque de decantação, a areia fica aqui embaixo e vai removendo as pás. Esse aqui é automático, a pá vai raspando e vai tirando essa areia para a parte mais funda, para o dreno. Uma parte muito importante. A calha-parcha que eu falei, ela parece um tubo de Venturi, né? Ela tem uma diferença de área, ela tem um fechamento e uma abertura, igual um tubo de Venturi. Então, por diferença de velocidade e pressão, a carga de água, que é a vazão de água, que é a velocidade vezes a área. Então, como você tem uma área fixa aqui, pela questão de velocidade e pressão, você tem um parâmetro aqui de compensação e dá certinho a vazão. É bastante preciso, bastante funcional, não usa energia elétrica, não usa nada. Toda estação de tratamento de água e esgoto tem uma dessa. Os decantadores, aqui eu separei 2 tipos de decantadores, um decantador primário, que é para coisa bem mais pesada, um decantador secundário, que é bem maior. Porque qual que é a questão do decantador? É a velocidade da partícula ser menor que a velocidade da água, porque para a gravidade ter tempo de puxar para ela. Então você tem uma área muito grande, uma velocidade muito pequena para a força gravitacional ser maior que a força da circulação da água. Aí você colhe a água aqui por cima, nessas ranhuras aqui, ó, que dá para ver esses dentezinhos aqui, ó, e a água sai praticamente limpinha. Na instalação de tratamento de esgoto que eu fui, nessa parte aqui, ó, do decantador secundário, você já não sente cheiro de esgoto mais na água, ela já está cristalina e já não tem cheiro de esgoto, já removeu mais de 80% da matéria orgânica e das outras coisas. O tanque aerado, aí ele fica com as bolinhas de água aí direto, ó, tem umas mangueiras, uns discos que vai jogando essa bolha de água. A oxigenação do tanque aerado, ela acontece de 2 formas, pela camada superficial, porque quando a bolha é grande, de área grande, a pressão interna da bolha é menor do que a pressão externa, então o oxigênio ele não sai para fora. Para o oxigênio que está dentro da bolha ser para fora, a pressão interna da bolha tem que ser maior do que a externa. Então ela comprime o ar ali dentro e o oxigênio dissolve na água. Se não me engano, o tamanho que a bolha tem que ter para ter essa difusão do oxigênio é menor que 1 milímetro. Então qualquer bolha maior que 1 milímetro, ela oxigena a água mexendo na superfície. Ela reduz a tensão superficial da água e o oxigênio que está na atmosfera mistura com a água. Então, a agitação superficial é a principal forma de oxigenação do sistema. Então, você circula aquela água oxigenada, então a bolha ela faz só a circulação, ela movimenta a água e quebra a tensão superficial. Microbolhas, elas sim dissolvem na água e aumentam o oxigênio dissolvido. Aí tem vários modelos circulares, quadrados, retangulares. O digestor de lodo já é um sistema anaeróbico, né, sem presença de ar. É um outro tipo de bactérias que vão fazer, são bactérias, a maioria metanogênica. A maioria desses tubos aqui são de coleta de metano, aí eles queimam, se queimar controlado, produz energia, né, por calor, e ficam lá, geralmente tem filtros de passe único, tem filtros de passe comum, a água passa do primeiro, vai para o segundo, vai para o terceiro, depende do dimensionamento da planta. Lagoas de estabilização, é bastante comum aqui também. Você pega o seu efluente, joga na lagoa e deixa acontecer naturalmente. As bactérias e algas do sistema que vão crescer ali vão tratar a água. A desvantagem desse problema, desse sistema, é que ele ocupa uma área muito grande e tem um cheiro muito forte. Então, geralmente, só acontece onde não tem população urbana. Às vezes a população acaba chegando, né, com o tempo e eles plantam árvores para fazer um escudo verde para reduzir o cheiro, mas
mas acaba que não é suficiente. É um sistema barato, menos trabalhoso, não tem muita parte mecânica, mas ele é mais lento e ocupa um espaço maior. O sistema comum demora mais ou menos quanto tempo para filtrar água? Filtrar não, né? Tratar o esgoto. Faz o ciclo. Porque eu sei que é contínuo depois que contínuo, começa. É lógico, mas eu tô falando se a gente conseguisse medir. Ou, tipo, Assim, se pegar uma água que entra até essa mesma água sair. Isso, um ciclo. É pouca o tempo de retenção hidráulico, eu não lembro. Cara, eu não vou falar, mas assim que eu terminar aqui, eu ponho para vocês lá, porque depende da eficiência do sistema. Mas deve ser o quê? Uma semana, chutando assim? Não. Não chega isso tudo, não. É de horas. Ah, Acho que só? não chega. Que isso, velho? Achei Eu que acho era que não, muito mais. acho que não chega a 24 horas. Que isso, achei que era mais, Não. velho. Não. Lagoa de estabilização chega a durar mais de mês. Ah, não. Você- O convencional. Convencional é rápido, certo? É rápido. Porque para dar conta da vazão, por isso que você adiciona oxigênio, por isso que você adiciona nutriente, por exemplo. Eles medem a proporção de nutrientes que tem no lodo. Os principais são carbono, nitrogênio, fósforo. Medem o pH também. Então, eles consertam, na maioria das vezes, vão controlando para que você tenha uma maior eficiência. Certo. Entendi. Mas não chega 24 horas, não. Isso eu tenho certeza. Acho que eu tenho certeza. Lagoa demora muito. Bem rápido mesmo. Wetlands é um sistema novo, né? No Brasil, assim, em português, a tradução mais ou menos alagados construídos, que é mais nessa questão aqui. Você tem um substrato, cascalho, ganga de mineração, passa a água, o esgoto, ela passa nesse sistema cheio de plantas e as bactérias que surgem aqui no ambiente fazem a decomposição. É tudo decomposição de bactérias, são todos micro-organismos que fazem essa depuração da água. E ela sai. Esse sistema ele tem algumas vantagens que os outros não têm. Por exemplo, você consegue camuflar ele de forma ornamental. Tem muito wetland ornamental. Você vê na indústria assim, um jardim bonito, é tratamento de esgoto no jardim. Você tem a vantagem de transpiração das plantas, por exemplo. A planta pega a água que está aqui embaixo e transpira por evaporação, né? A água sobe e vai transpirando para o ambiente. Então você reduz o volume de água por transpiração. Então a água que sai em cima, ela sai limpa. Você tem a vantagem que, dependendo das plantas escolhidas, você consegue tratar até água ácida de mineração. Você consegue remover muito metal pesado. Tem muitas plantas com excelente remoção de metais pesados em ambientes muito ruins, água muito ácida, pH5, que é difícil de tratar. Você consegue com esse sistema. Tem sistemas de plantas flutuantes que eles fazem tipo umas boias, põem as plantas, então a planta fica ou móvel ou fixa no corpo de água que vai tratando. É um sistema muito interessante. Então, e já tem leis para usar esse sistema, né, o lodo, para agricultura. Tem uma startup aqui em BH, chama Wetlands Construídos, ela faz um monte de projeto, mineração, tratamento de esgoto. E parece que elas conseguem, a cooperação dela, dura 10 anos, né? Em 10 anos você não dá manutenção, depois você tira tudo e o lodo que ficou já está adequado para uso em agricultura. É bem interessante mesmo. E é isso, pessoal. Mas, pera, rapidão, só uma dúvida. Pode Você falar. tem que ter um pré-tratamento para você poder usar esse wetland, não? Não, wetland não precisa, você pode jogar o esgoto bruto. Você pode jogar o esgoto bruto, depende da característica do esgoto que você tem. Por exemplo, Falo por causa dos sólidos primários que são removidos no mas gradeamento. geralmente você não tem wetland para estação de tratamento de cidade. Você tem para estação de tratamento de empresa. Então, no esgoto da empresa, você não tem esse problema de areia, porque como já vem tudo encanado direto, Mas e talvez tem geralmente de papel, essas coisas que alguém joga na privada, alguma coisa assim. sim, isso pode ter. Mas se vier junto, se o esgoto não for, por exemplo, esgoto de cozinha,
Se vier só o esgoto de cozinha, não precisa de tratamento primário, dessa separação. Se tiver essas questões de papel, de esgoto sanitário com algum sólido, plástico, papel, aí tem que separar mesmo. Eles podem fazer, dependendo do dimensionamento. É tudo uma questão de custo, necessidade, né? Se você não precisa, você não vai colocar. Se você precisa, aí você coloca. Entendi. Nesse processo depende da planta também, né? Quando você Não, a planta planta, aqui. não, a planta o pessoal sempre pensa assim, por exemplo, que a planta vai consumir muito nutriente, né? E aí você vai tirando as plantas. Geralmente você tem tanto nutriente no esgoto, mas tanto nutriente do esgoto, que as plantas têm muito mais do que elas precisam para sobreviver. Então as plantas elas estão aí como suporte para as bactérias. Elas não deixam o substrato compactar por causa do crescimento das raízes. Então o substrato não comata tudo, não vira uma maçaroca. E as plantas elas ajudam na colonização de bactérias específicas. Elas ajudam na oxigenação, por exemplo, as plantas elas pegam oxigênio do ar e jogam pelas raízes para baixo. Então isso ajuda na oxigenação na decomposição da matéria orgânica. As plantas elas ajudam a desenvolver bactérias específicas em detrimento de outras. Então todos esses sistemas, todas essas vantagens em relação às plantas fazem que seja um sistema muito, muito interessante. Sim. Se não, assim, tem sistemas que tiram as plantas, assim, que vão cortando, tem sistemas que não cortam, mas cortar não é obrigatório, não. Mas eu pensei da parte, tipo assim, da planta sobreviver mesmo também, dependendo do esgoto. Dependendo Sobrevive, As mais comuns é papiro, igual esse aqui, taboa, que é aquela taboa do brejo. Tem uma que parece uma taioba, esqueci o nome dela. Taioba também é usado. Saquei. Tem algumas plantas superficiais que são mais comuns para tratamento de metal pesado, né? Lírio d'água, que dá aquele aguapé, eles são muito usados para remoção de metais pesados, que eles toleram um pH muito baixo. Uma coisa que, se a gente, por acaso, plantar uma árvore frutífera, a gente poderia comer o fruto? Nem pensar, né? Rapaz, cara, não sei. Eu não sei se a contaminação do substrato pode passar pela planta, né, até chegar no fruto. Não sei mesmo. Pois é, eu fiquei Tem isso aí, pensando. né, também. Não, Não porque sei. essas árvores aí não são frutíferas, eu Não, acho, não, né? não. Mas não. se caso a gente plantasse, será que daria certo? E aí, se plantar um fruto dessa árvore também, se plantar outra árvore dessa, ela vai estar tóxica também, né? Já vai. Não sei responder, gente. Isso aí vocês me pegaram mesmo. Vocês me pegaram mesmo. E aí eu pensei por esse lado também, tipo assim, que tá pegando toxicidade, né? No caso. Por exemplo, metais pesados eu sei que transfere. Se a concentração É, for muito alta no solo, a planta assimila esse metal pesado e ela assimila geral. Inclusive, já ouvi falar dessa conversa no FOP, né? Nessas pés de fruta que tem no FOP. Pitanga, essas ameixas. Eles encontraram concentração alta de metal pesado nessas frutas da UFOP. Mas só vi fofoca até hoje. Nunca parei, achei nenhum estudo, nem procurei também. Mas eu sei que acontece. Tanto que essas plantas são usadas para remoção de metal pesado, porque elas assimilam esse metal pesado. Aí eles pegam essas plantas que metal pesado, secam elas e aterro sanitário. Mas onde não tem metal pesado, você pega a planta, deixa aí, ou leva para a questão do adubo mesmo. saquei. É interessante. Né? Esse sistema eu acho bem interessante. Até recebi um e-mail aqui agora, na disciplina de tratamento de efluentes que eu fiz um artigo sobre wetlands para tratamento de efluentes de piscicultura, de criação de peixe, porque é extremamente rico em nitrogênio e fósforo. É um dos grandes poluentes hoje assim, de indústria de água, é a criação de peixe, é a criação de salmão, de truta.
fazendas gigantescas, é muita poluição que gera. Aí usa esse sistema para remover nitrogênio e fósforo. Aí uma das coisas que eu vi é que as plantas, elas quase não assimilam esse nitrogênio e fósforo de tanto que tem. Então a maioria mesmo são as bactérias que removem. Interessante. Isso aí podia ser implementado também individualmente, assim, em cada casa, né? Tem esses levantamentos também Que é bem de menor a vazão e qualquer. estação de tratamento domiciliar. Mas acaba que fica muito caro e você tem alguns problemas com rede de abastecimento. Por exemplo, por lei, você hoje, moderna, a gente estava conversando na aula, você tem que, se você tem uma casa, você tem que fazer um tratamento. Por exemplo, esses condomínios de Ouro Preto que são fora da rede de esgoto municipal. Todos eles têm, nem que seja uma fossa séptica, eles são obrigados a ter. Aí algumas você consegue jogar fora, a outra você tem que usar o caminhão fossa para tirar, para limpar. Aqui. No Mas, caso de fossa, a gente tem uma casa aqui que tem uma fossa, né? Aí você não consegue. Eu acho que joga bactéria para consumir sem precisar do caminhão, não? não, você não consegue, porque chega um momento que você mineraliza aquela matéria orgânica, por exemplo, você transforma ela de. Por exemplo, tem aquele cálcio, magnésio que estão nas moléculas orgânicas, nitrogênio e fósforo, você transforma ele em sais inorgânicos. E aquele material vai sendo depositado. Vai depositando um lodo, que ele já não é mais matéria orgânica. E as bactérias aí vai acumulando. Aí chega um momento, dado o tamanho da planta, que você tem que remover esse lodo. Ah, entendi. Não, então elas Pode consomem a ajudar, né? matéria orgânica e sobra o lodo, certo? Aí Sobra o o lodo, caminhão vem e retira o lodo. vem retira o lodo. Ah, As então é. bactérias, elas reduzem a matéria orgânica, por exemplo. Elas pegam. Vamos pegar a molécula de proteína, que é a grandona. Ela quebra essa molécula de proteína em vários pedaços, aí chega um pedaço que vira Vira. o gás carbônico sobe, o carbono que está lá vira gás carbônico e sobe, o nitrogênio que está lá vira nitrato e vira um sal de nitrato e deposita no lodo. Aí esse nitrato, se você não houver denitrificação, transformar ele em nitrogênio gasoso, ele fica lá depositado. Aí ferro, esses metais todos, esses sais todos, cálcio, sulfato é muito difícil de remover, enxofre. Então eles vão virando sais e vão depositando no fundo. Aí vão depositando. Aí tem que tirar. As Entendi. bactérias, elas reduzem muito, Dá para mas retardar, né, o processo para tirar. sim, Mas uma hora tem que ir lá. a mora tem que tirar. Não, mas demora muito, não é? Não sei, depende do dimensionamento. Eu já vi de ano em ano, de 2 em 2 anos. Caralho. É, Porque nós temos uma casa no condomínio aqui que não tem tratamento de esgoto, então você também tem que fazer o seu tratamento, que seria o é. caso a fossa. É, eu acho que tem uns 10 anos a gente nunca mexeu nessa Nunca fossa, mexeu, não. não? Ah, não. A Se dá vazão, pra mexer. Porque esse negócio foi superdimensionado. E a água sai na qualidade que tem que sair, dá pra chegar muito tempo sem. O problema é quando entope. É, aí deve ser. É trabalhoso. Mais alguma coisa pra gente falar do assunto? Acho que é só, eu tenho dúvida mais não, velho. E aí, o que vocês... Vou parar a gravação aqui. Aí eu tentei só trazer esse resumo, né? Para